Fala, meus amigos, vamos aqui à análise especial de Bradesco, BBDC4, que divulgou o resultado aqui nesta manhã, pregão do dia 31 de outubro. Olhando aqui até o comentário que o Renato já publicou, uma análise fundamentalista sobre esse resultado, dentro aqui do aplicativo do Invest, link aqui embaixo. Ele comentando que, olhando somente para o crédito, esperava mais do resultado da empresa. Então, assim, não agradou muito o Renato o resultado. Ele coloca vários detalhes aqui, que nos demais segmentos, como serviços e seguros, o banco entregou um bom resultado, suprindo esse número mais fraco do crédito. Então, o crédito foi fraco e a parte aí de serviços e seguros foi um bom resultado, né? De modo geral, parece que o Bradesco só precisa que sua carteira de crédito melhore e a performance, melhore a performance para poder engatar uma alta na ação. Já que o resto parece estar bem alinhado, porém é algo que ainda não vimos nesse trimestre. Mais detalhes sobre todos os dados aí que o Renato levantou, se é compra, se é neutro, se é venda, está tudo dentro do aplicativo EDV Invest. Da minha parte aqui, nesse vídeo, eu vou abordar a parte de análise técnica, cenário gráfico desse ativo, após aí o fechamento do pregão de ontem e a expectativa para a abertura desse próximo pregão, e falando em termos até de estratégia para quem está comprado, para quem está de fora, o que seria mais interessante nesse ativo dentro da minha avaliação. Se esse vídeo for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais. Vamos lá. Gráfico anual, a tendência é de alta. E das últimas vezes, isso aqui, cada barra dessa aqui representa um ano. Das últimas vezes que esse ativo testou a média no gráfico anual, foi algo interessante que houve aqui um processo de recuperação. Então bateu, veio aqui até um pouco para baixo, voltou para cima, bate. Então aqui está brigando mais tempo aqui, o que não acontecia antes. Então, o que traz um cenário, quando a gente vê aqui 3 anos um pouco mais assim, significa dizer que um prazo menor está indefinido, que é o médio prazo. O longo prazo está dentro de um contexto de alta. Contexto de alta é que a gente busca oportunidade de compra de longo prazo em níveis de suporte, em onde se encontra, por exemplo. E eu vou mencionar a respeito. Poxa, faz sentido então aportar um pouco aqui em Bradesco, tentando pegar algo para cima? O sinal que traz uma expectativa mais de subida nessa ação é se ela conseguir superar a máxima do ano passado, que foi 16,32, falando de longo prazo, de, por exemplo, superar a máxima aqui do ano anterior, como aconteceu aqui após ter quebrado essa sequência positiva, e aí gera uma expectativa de alta favorável de longo prazo. Aqui seria interessante romper a máxima do ano passado, que ainda não aconteceu. No gráfico quadrimestral, a ação está, como eu já mencionei, a tendência fica mais de lado, mais lateral, indefinida nesse momento. Para quem está comprado no longo prazo, um ponto ali de estabelecer um limite de perda dessa operação, ou seja, saída dessa ação e para outro papel, falando sempre de que na questão do longo prazo, é o retorno do preço para baixo de 11,17. Aqui assim, ó. Se voltar para baixo desse nível aqui seria algo mais negativo, aumentaria a probabilidade de queda de prazo um pouco maior. Seguindo para o gráfico mensal, só para mencionar um ponto aqui importante também é que assim, ó, fechou acima da média, volta para baixo da média, volta a fechar acima da média, está aqui brigando em cima dessa média. Então ainda está ali com seu viés de alta, olhando para um prazo até um pouquinho mais curto, está com viés de alta, mas o fato é que a gente está no momento mais de indefinição. Seria interessante aqui, para aumentar a expectativa de subida, primeiro romper os 15,95, confirmar esse fechamento acima da média. Aqui fechou acima, mas não confirmou, não gerou nova máxima. Então seria interessante isso acontecer para aumentar a expectativa, que pode ser até um gatilho de entrada para o longo prazo. No gráfico mensal, dá para ver que a tendência está indefinida. Gerou um zigue-zague aqui ascendente, quebrou essa sequência quando volta aqui para baixo, tornando um cenário mais de indefinição mesmo, só que consegue voltar com bastante força aqui para cima, está acima ali das médias, mas ainda as médias alinhadas para baixo. Quando eu falo alinhada para baixo, é de menor periodicidade, abaixo da de maior periodicidade. Isso ainda cria vamos dizer assim, uma pressão, a gravidade, vamos dizer assim, algo puxando o preço um pouquinho para baixo, ou com dificuldade maior de subir. A ação está dentro de um movimento de alta no gráfico mensal, que gera uma expectativa de vir testar essa resistência e até romper essa resistência, que seria justamente aquela região dos 16,32. Romper essa barreira aí seria algo relevante. E lembrando, se conseguir romper os 15,95, reforça essa expectativa de alta. Como a tendência está indefinida e está mais próximo do nível de resistência, entrar comprando aqui seria com capital um pouco menor, focando no longo prazo. Sinais positivos que aumentam a chance de você botar um pouquinho e colocar um pouco mais,
Isso falando de médio para longo prazo, tá? Entrei comprando aqui, botando pouco capital. Vou colocar um pouco mais na superação dessa máxima ou dessa máxima aqui. E aí dá para ir montando estratégia justamente de ou ir colocando mensalmente um pouco mais de capital no ativo, ou sempre que tiver algum processo de correção em prazo menor, de colocar capital, sempre focando em longo prazo. Mas nesse momento, lembrando, a tendência de médio a longo prazo está indefinida nesta ação. Só de longo prazo que está dentro, ainda no contexto de alta, mas em um ponto importante para justamente definir se essa tendência de alta de longo prazo vai perder força, que seria voltar para baixo desse nível que eu mencionei aqui, no gráfico quadrimestral, voltar para baixo dessa região aqui, ou se vai ganhar força superando não só o patamar que eu mencionei, que é esse aqui, e também esse aqui, tá? Que seria a máxima do ano passado. No gráfico semanal, a tendência é de leve alta aqui, ela fez um zigue-zague ascendente, rompeu esse patamar, bateu aqui nessa região de antiga resistência, funcionou como suporte, gerou sinal de alta, vem trabalhando acima da média, mas ainda não conseguiu ganhar força suficiente para romper essa máxima. Por isso que é importante romper essa máxima aqui, que é justamente os 15,95. Nesse momento, olhando para o processo de abertura desse pregão, independentemente da questão do resultado do ativo, a gente está dentro de um processo mais lateral aqui. Ó. Se eu olhar para o gráfico diário, vai ficar mais claro ainda ó, essa lateralização. Então, poxa, qual a maior probabilidade? Por enquanto, como ela gerou uma sinalização para cima, reverteu e confirmou, a expectativa seria de bater nessa região de suporte. E eu comentei na análise do final de semana, em termos de oportunidades para a semana, que se fosse para buscar compra, seriam duas alternativas aqui de Bradesco. Uma, falando de curto prazo, uma seria, ela vem aqui, abre, bate aqui nessa região e no pregão seguinte ela supera a máxima do pregão que testou essa região de suporte na faixa ali dos 14,80 até um patamar de 14,67. Se vier para baixo dessa região, fechar abaixo, gerar nova mínima, já seria um sinal mais negativo, ou mesmo para quem está comprado, um sinal de possível saída de uma posição comprada. A outra forma de entrada seria se essa ação conseguir romper essa região, que dá para aguardar um fechamento acima com nova máxima na sequência, para aumentar a probabilidade de subida do preço. Então seriam as duas alternativas que eu vejo de compra. Comprar aqui agora, abriu o pregão, já vou entrar comprando, eu não faria isso. A não ser que venha justamente romper aqui, sendo mais agressivo, vou comprar o rompimento dessa máxima aqui, que seria dos 15,44, vou jogar um stop aí na volatilidade do papel, ou pelo menos abaixo do fechamento do pregão de hoje, isto é, se abrisse forte em alta, abaixo ali colocar em 14,99 e tentar pegar algo para cima nessa ação. Coloco menos capital aqui, se o mercado confirmar, você pode aumentar essa posição. Então essa é a minha avaliação do papel. No curto prazo a tendência está indefinida, semanal traz um viés aqui levemente de alta, trabalhando acima das médias, as médias mais alinhadas para cima, e qual seria o ponto negativo que começa a deteriorar o cenário de Bradesco aqui, falando pelo gráfico semanal, é o retorno do preço para baixo dessa região aqui, ou seja, abaixo dos 14,23 até os 13,90, não seria legal o retorno do preço para esse patamar. Se tivermos queda, vier um pouco mais para baixo aqui, e lá no decorrer do mês de novembro gerar algum sinal de alta após uma sequência de máximas descendentes, por exemplo, do gráfico semanal, ficaria mais interessado em arriscar a compra justamente com stop aqui para baixo, tentando pegar algo para cima nesse ativo que venha a buscar aqui esse patamar na faixa ali dos R$16,30. É isso, amigos. Espero ter sido útil de alguma forma aí para você nessa análise especial aí de BBDC4. Deixa um like, deixa o joinha, agradeço demais sua valiosa audiência por aqui. Um grande abraço.